Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de revisão do PAC 7 e do PAC 6. Então, se ainda ficou com alguma dúvida, se ficou com algum questionamento nesses PACs, principalmente na hora de resolver as atividades, pega eles aí e vamos estudar juntos mais uma vez alguns conteúdos. Então, lá no PAC 6, unidade 1, a gente falou um pouquinho sobre a dinâmica da crosta terrestre. Então, quais são as evidências de que há milhões de anos atrás aconteceu de fato o Pangeia, que é considerado um supercontinente? Então, uma das evidências é os encaixes das formas dos continentes. Então, nessa imagem aí que vocês estão vendo na lateral, tem aí várias cores, né? Cada cor dessa representa uma placa tectônica. Então, tem aí o verdinho, o laranja, o roxinho, que é a placa sul-americana, onde a gente está inserido. Então, também tem vestígios de glaciação em áreas que atualmente são quentes. É outra evidência que um dia já teve tudo junto, em um outro formato. E tem a existência de fósseis de organismos idênticos encontrados em lugares hoje que encontram-se distantes. Então, nessa imagem que está aí na lateral, o que está de verde mais escuro, essa faixa de verde mais escuro, é onde a gente encontra um fóssil de uma samambaia. Então, hoje em dia, não tem mais essa disposição os continentes, já estão bem mais longe um do outro. E é uma das evidências que um dia tiveram tudo junto ali, num único continente. A deriva continental é um nome que a gente dá para a teoria que fala sobre esse distanciamento dos continentes que lá na Pangeia eram todos unidos. Então, no passado, ele formava apenas um, que é o Pangeia, e depois foi fragmentando graças à tectônica das placas. Então, nessa imagem, a gente consegue ir percebendo que esse distanciamento aconteceu de forma lenta, demoraram milhares de anos para tomar o formato que tem no Quaternário, que é os dias atuais. E essas placas tectônicas, elas não ficam quietinhas, elas estão sempre em movimentação. Então, você viu aí também no seu plano de atividade 6, unidade 1, que elas, dependendo de como elas estão se movimentando, elas recebem 3 nomes distintos. As convergentes, que é quando uma placa está indo de encontro com a outra, geralmente forma uma elevação da estrutura da crosta terrestre, é o que justifica aqui a formação dos Andes. Então, são duas placas que estão indo de encontro uma com a outra, que é a convergente. Tem a transformante, que é quando tem um deslizamento na lateral, uma placa da outra. E tem o movimento divergente, que é esse último da imagem, que aí as placas estão se distanciando. É onde provoca os terremotos, os tsunamis e o vulcanismo. Falando de vulcão, está aqui um desenho simulando como é que acontece, como é que é o início de um terremoto, ou de vulcão também, né? Então, essas placas, quando elas começam a se movimentar, aonde está se movimentando, lá no subsolo, em cima do magma, a gente vai chamar de hipocentro. É aonde começa a sentir o tremor. Mas aí na superfície terrestre, a gente vai chamar de epicentro. É o primeiro ponto da superfície da crosta que vai sofrer com esse tremor de terra, né? Então, o termo tectonismo está atrelado à dinâmica dessas placas e ele se refere principalmente à movimentação interna da litosfera, que vai modificar a superfície terrestre também. Aqui no Brasil, a gente não tem terremoto, porque a gente está bem no meio de uma placa, a gente está no meio da placa sul-americana. Aí no seu PAC tem uma atividade que está falando que a placa sul-americana é a placa de número 3, aí na imagem que tem no seu plano de atividade. Então aqui a gente está longe dos epicentros, a gente está longe dos hipocentros. Então aqui quando chega algum tremor de terra é muito pouco. A gente estudou nesse PAC também sobre a escala Richter, que vai de 0 a 10. Aqui para nós quando chega 1, 2, no máximo 3. Porque a gente está longe do epicentro, porque não tem encontros de placas aqui debaixo do nosso subsolo. Aqui do lado a gente está vendo aqui uma imagem de um tsunami. Tsunami é uma palavra de origem japonesa que significa onda gigante. Então, a origem do fenômeno está associado a eventos de ordem tectônica. Ou seja, lá debaixo do mar,
as placas estão se movimentando. Na hora que elas movimentam, gera uma pressão muito grande na água e gera essa onda gigante que já destruiu muitas vidas, principalmente ali na região da Ásia. No PAC 6, a unidade 2, a gente estudou sobre os movimentos das placas tectônicas. Então a gente estudou um pouquinho sobre o vulcanismo. Uma das coisas que a gente pouco ouve dizer sobre o vulcanismo é que aonde tem solos muito férteis. Então é uma justificativa para ainda existir vida próxima a lugares tão perigosos. Então muitas vezes as pessoas ainda se questionam, né? Gente, mas tem vulcão lá, por que as pessoas estão morando ali em volta? Se está correndo risco de vida. É porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia, tem equipamento que prevê quando ele vai entrar em erupção. E porque o solo daquela região é muito fértil. Tem muitos nutrientes que veio do magma. E aí qualquer coisa que você planta ali, cresce, nasce bem. Aqui está um exemplo de uma uva que está crescendo ali no solo vulcânico e que vai dar um vinho muito especial, um vinho muito gostoso. Então, apesar da fama voltada para a destruição, a lava ela vai modificar o solo de forma super positiva, graças à sua composição rica em elementos essenciais, principalmente para o desenvolvimento de plantas. No PAC 7, unidade 2, a gente começou a entender um pouquinho mais sobre física, que é um conteúdo que vocês vão aprofundar mais no ensino médio, mas que já está sendo apresentado para vocês no Fundamental 2. Então, estava lá no PAC 7, unidade 2, máquinas simples. Então, todas elas que estão aqui nessa imagem, que está nesse desenho, são máquinas simples. As máquinas simples, elas têm a função de facilitar a realização de um trabalho. Vocês vão entender lá no ensino médio, né, que o trabalho ele leva em consideração a força e a massa. E aí, para eu fazer menos trabalho, para eu ter que fazer menos força, essas máquinas simples facilitam muito. Então, alavanca, polia, são exemplos de máquinas simples que tem aí nesse desenho. Um dos exemplos de máquinas simples são as alavancas. Facilita muito o trabalho da gente. E a gente viu que tem 3 tipos de alavancas: interfixas, interresistentes e interpotentes. E o que vai diferir uma alavanca da outra é o que a gente leva em consideração ali o ponto de apoio, onde está a força potente, a força resistente. Então a gente tem que olhar qual é o que está no meio. O que está no meio é a força potente, é a força resistente ou é o apoio? Então nas interfixas, que aqui está o exemplo da tesoura, do martelo e do guindaste, o ponto de apoio vai estar entre as duas forças. Na interresistente, quem fica no meio é a força resistente. E na alavanca interpotente, quem está no meio não é nem a força resistente, nem o ponto de apoio. É a outra força que a gente vai aprender com mais detalhe lá no ensino médio. Outro exemplo de máquina simples são as roldanas. Tem as roldanas móveis e tem as roldanas fixas. Então, nessa imagem aí, a que está fixa lá em cima no teto é uma roldana fixa. E a outra é um exemplo de roldana móvel. Então, elas são um tipo de alavanca redonda e diminui o atrito entre o corpo que se quer mover e o solo. E o eixo liga o objeto movido à roda. Então, quando a gente combina 2 roldanas, uma fixa e uma móvel, a gente muda o sentido e direção e reduz a força aplicada para realizar o trabalho. Então, aí nessa imagem está mostrando que o rapazinho ali está tentando elevar uma estrutura muito pesada. E quando ele usa as 2 roldanas, a fixa e a móvel, ele faz muito menos força, ele faz muito menos trabalho. Então, quando coloca esses 2 tipos de roldanas, facilita muito o deslocamento de coisas pesadas de um lado para o outro. Então, quando a corda passa aqui, ó, essa roldana vai virar para a direita e essa roldana ela tá girando para o lado esquerdo. Então, ela está em sentidos diferentes. Outro exemplo de máquina simples são os remos. Então, quando a gente está lá vendo o pessoal remar igual até essa figurinha aí, é um tipo de alavanca interresistente, porque a força resistente é que vai estar no meio. E aí, o ponto de apoio, nesse caso, está na água. O ponto de apoio é quando os remos encostam na água.
No PAC 7, a gente viu um pouquinho sobre calor e temperatura. Também é um conteúdo que vocês vão estudar mais a fundo lá em física, no ensino médio. E está aqui a diferença entre calor e temperatura. Característica do calor: é uma energia em trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Já a temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitada, maior a temperatura. E que compõe um corpo, quanto mais agitada, maior será a sua temperatura. Então, está aqui outros detalhes de calor e temperatura que a gente vai aprofundar mais lá no ensino médio. Quando vai fazer esportes, principalmente esportes ao ar livre, alguns especialistas indicam que a gente vai fazer esses esportes de roupa clara, de roupa branca, igual está esse desenho aqui com o menininho. E por que os profissionais falam isso? Porque os profissionais da área de saúde, eles recomendam esse uso de roupa clara, porque eles vão observar menos radiação térmica do que as roupas escuras. Então, ele absorve menos radiação térmica. Por isso que eles indicam que a gente use roupa clara e não roupa escura quando vai sair ao sol. Roupa escura, o dia que está muito quente, que tem muito sol, vai esquentar mais do que uma roupa clara. Pessoal, espero ter ajudado um pouco mais vocês aí a responderem o PAC 6 e o PAC 7. Se ainda tem alguma dúvida, reveja as nossas aulas ou consulte seu professor de ciências. Até a próxima aula.